valorizo muito o início de tudo, sabe? Eu valorizo bastante, porque, olha, me dá até um negócio, porque como você falou, né? Quando você coloca os projetos nas mãos de Deus, tem muito a ver também com promessa. E esses dias ainda, eu tava até conversando com a minha pastora. Nossa, me deu até um... Meu Deus. Porque o Senhor vem falando muito comigo em relação à promessa. Sim. Ele fala muito comigo sobre promessa. Porque, de fato, né? Ele cumpre tudo aquilo que ele coloca no nosso coração. Por isso que eu valorizo muito o início, os projetos. Eu valorizo muito. Porque só quem passa pelo processo sabe, de fato, como é. Como são as provações, como que acontece tudo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu iniciei em 2021 e no ano de 2023, final de 2022 e início de 2023, eu perdi uma bebê. Eu tive uma perda gestacional de 4 meses. E aquilo ali naquela época, porque assim, eu entrei na igreja, né, já puxando um pouco pro lado espiritual. Quando eu entrei na igreja em 2021, foi por conta de uma pessoa, né? Você vai, tipo, por causa de namoradinho. Foi por causa de namorado. Só que é que nem uma amiga minha fala, ela fala assim, Camila, Deus só usou aquela pessoa pra te fazer levar pra igreja. Ela foi unicamente pra aquilo, porque depois que a gente entrou, no caso que eu permaneci, tudo desandou. E eu lembro que quando eu entrei na igreja, também essa era a nossa terra, quando eu entrei, eu permaneci lá dentro, fiquei, tudo mais. Só que sabe quando você tem um pecadinho de estimação? É aquele famoso crente imundo, pé na igreja, tudo no mundo. Essa era eu. Só que eu não admitia isso. Eu falava que não, que eu tava na igreja, tudo mais. Só que a gente sempre tem os pecados que estão tudo em oculto. Essa era eu. E eu lembro que pro inimigo me tentar e fazer eu sair da igreja foi muito fácil. Tanto é que quando eu saí, isso foi eu entrei na igreja em 2021. Em 2022 eu saí da igreja, no meio de 2022. Eu já estando batizada e tudo, trabalhando dentro da igreja. No meio de 2022 eu falei que eu não queria mais saber de igreja. Falei assim, eu não quero mais saber. Não quero. E na época, quando eu fiz o meu revisão de vidas, que é tipo um encontro, tipo... Quando eu fiz o meu revisão de vidas, eu recebi uma palavra profética. E quem liberou essa palavra na minha vida foi hoje... que é atualmente minha pastora, que falou pra eu permanecer, que o Senhor iria me colocar em um lugar muito grande. Olha, eu contando a primeira vez isso. E aí eu tomei posse daquela palavra, porém, a gente não renunciava, né? Eu não renunciava o meu pecado. E aí foi quando foi muito fácil pro inimigo trabalhar na minha vida e fazer eu tirar e ficar com o ranço da igreja. Tanto é que eu não queria mais saber de igreja. Eu falava, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber disso. E eu me revoltei contra tudo que havia relacionado à igreja. Nesse período eu não estava namorando. E aí eu conheci o pai da minha neném. E foi quando eu engravidei. Tive uma gravidez, assim... foi muito rápido, né? Quando eu fiquei grávida. E aí eu lembro que muitas pessoas falaram muito de mim naquela época. Eu fui muito massacrada. Mas eu vejo que tudo veio um cuidado de Deus. Que tanto é que nessa época, quando falaram muito mal de mim... Foi a primeira vez, uma das primeiras... Quer dizer, a primeira não, né? Mas foi a primeira vez que eu entendi que era a voz do Senhor na minha vida. Que ele me entregou um versículo que tá lá em Jeremias. Que diz assim... Eu é quem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Quando ele falou isso pra mim... Aquilo tudo que falaram a meu respeito tinha caído por terra. Falei assim, o quê? Eu grávida, feliz com a minha gestação, porque era o meu maior medo. Fiquei desesperada. Eu não vou deixar com que o que as pessoas falam a meu respeito me definam, porque eu sei quem que me define. Foi uma das primeiras vezes que o Senhor falou comigo. E aí foi quando eu não liguei mais. E aí em janeiro de 2023, e isso eu já tava trabalhando com internet. Em janeiro de 2023, no dia 16, eu soube que a minha bolsa ela tinha sido rompida. Eu tive um rompimento de bolsa precoce, aonde eu perdi 70% de líquido. E a minha filha, ela só tava com 30%. Inclusive, é uma menina, chamava Maria Alice. E aí, eu lembro que quando aconteceu todo esse processo, ele perguntou se eu já queria tirá-la, ou se eu ia tentar segurar mais. Eu falei que eu queria segurar. Porque, né, é muito difícil, era muito de risco a gravidez. E aí, foi quando eu tentei e não demorou 2 dias. E eu lembro, cara, como se fosse ontem. O pai da minha filha, ele tinha ido me visitar lá em casa, eu fiquei de cama. Nesse período eu me isolei, eu não queria falar com ninguém. Sabe quando você se isola, se fecha do mundo? Eu fiquei revoltada com aquilo tudo. E aí eu lembro que o pai da neném tinha ido me visitar em casa e ele foi levar água com gás pra mim. Eu sou apaixonada por água com gás. Apaixonei na gravidez. E aí eu lembro que ele foi me abraçar e beijar minha barriga. E eu falei... Aí ele me abaixou, beijou a barriga. E aí na hora que ele tava indo embora...
tinha uma cadeirinha que a gente tinha ganhado da neném. Aí eu falei assim, essa era para ser a cadeirinha da nossa filha. Ele falou assim, não, vai ser a cadeirinha da nossa filha. Só que ali eu não tinha entendido, mas a gente já tava se despedindo da neném. Uhum. Porque depois que ele foi embora, eu comecei a sentir contração. Meu corpo já tava expulsando a neném. A neném. E aí foi quando eu tive que fazer, né, o aborto. Só que aí eu não consegui tirar num parto natural. E aí eu passei pela cesárea. Tive que fazer uma cesárea. E a neném só tinha 4 meses. Era muito pequenininha, mesmo assim fez cesárea. E aí foi quando eu, né, aconteceu tudo, essa questão. Tive a neném. E aí, dentro da maternidade, né? A gente sempre tenta ser forte com tudo. Ai, ela tá chorando, meu Deus. Antes eu chorava. Você para que eu tô vendo você chorar. E assim... porque eu lembrei porque o meu sobrinho também. Eu perdi um sobrinho dia 12 de janeiro. Nossa. Só que ele já tava de 9 meses. 9 meses. Da minha cunhada. Meu ele nasceu Senhor. dia 15 de janeiro, ele faleceu dia 12 de janeiro. Meu Jesus. E Eu falar pra lembrei. você, só quem passa por uma perda assim sabe exatamente do que a gente tá falando. E eu lembro que nesse período, depois que eu perdi a neném, eu lembro que quando a gente tá lá na maternidade, tá todo mundo ali em volta, você quer tá assim, não, tá tudo bem, acontece, nananã. Mas na hora que você chega na sua casa, que você deita na cama e bota a sua cabeça no travesseiro, meu querido... É a hora que vem tudo. Eu lembro que eu chorava. Eu não sabia se era dor física, emocional, espiritual. Era uma dor fora do comum. Eu chorava. Eu tive que tomar remédio pra dormir na época, eu lembro. Eu falava, tá doendo. A minha mãe lembra disso. A minha mãe deitada comigo do lado. Ela falava, calma, filha, fica bem. Aí ela chorava junto, eu chorava. Ela foi a única que viu, de fato, o que eu passei. Dá até um negócio. E aí eu lembro que, nesse período... A igreja teve um papel fundamental na minha vida. Não só a igreja, como a família em si. Porque a maneira com que eu fui acolhida, até mesmo na maternidade, todo mundo se comoveu muito com a história. E a minha família também me abraçou de uma maneira, assim, sobrenatural. Eu tive o meu pilar ali emocional, eu tive minha família ali comigo. E aí, quando eu tive, né, todo esse acolhimento, a gente vai sentindo amor, mas nada substitui. Eu lembro que eu demorei uma semana pra eu contar pro Instagram tudo aquilo. Porque, né, você não quer, você tá no seu momento. Mas aí eu lembro que todo dia, ainda mais depois que souberam quando eu perdi a neném, todo dia uma pessoa diferente ia lá, falava comigo, conversava, toda vez. Então, não tive tempo de ficar sozinha.